Bom dia, paz do Senhor Jesus. Tomemos nossas Bíblias, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Primeira aos Coríntios, capítulo 14. Nós vamos ler o verso de número 40. E diz assim a palavra de Deus: Fazei tudo com decência e ordem. Mais uma vez, fazei tudo com decência e ordem. Pai Santo, Pai querido, nós oramos esta manhã pedindo a iluminação do Teu Espírito Santo para nos dar entendimento, graça, sabedoria, discernimento. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas fraquezas. Fala, Deus, aos nossos corações mais uma vez, como o Senhor tem falado ultimamente. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, nós já dissemos aqui várias vezes, todos vocês sabem que a Bíblia é o nosso manual de regras, de práticas, de ordens de Deus. Não é um manual, a Bíblia é o nosso manual de regras, de princípios, de ordens e também de práticas cristãs. E nós sabemos também que a Bíblia contém mensagens de Deus para nós, promessas de Deus para nós e ordens de Deus para nós. Qualquer texto que você lê, qualquer versículo que você lê, você vai encontrar ou uma mensagem de Deus, ou um princípio de Deus, ou uma ordem de Deus. Então eu quero pensar um pouquinho com você, partindo desse versículo, sobre algumas ordens, alguns princípios de Deus, algumas regras de Deus para nós, algumas apenas, porque nós sabemos que são centenas, são milhares de ordens, de princípios de Deus para nós. Eu escolhi apenas 3, a gente vai degustando cada uma por dia, um pouquinho por dia, são milhares de ordens de Deus para nós. Então, escolhi 3 para nós estarmos pensando nesta manhã. Muita gente pensa que para alcançar as bênçãos de Deus, para ter uma vida bem-sucedida aqui nessa terra, para alcançarmos as vitórias aqui neste mundo, muita gente pensa erroneamente que depende apenas de Deus. Deus é bom, Deus vai me ajudar, Deus é todo poderoso, Deus vai me abençoar e Deus tem que agir. Muita gente pensa assim, mas é bom a gente lembrar de uma coisa muito importante. Deus, Ele age em nossas vidas a partir das leis que Ele mesmo estabeleceu. Deus age a partir dos princípios que Ele mesmo estabeleceu para nós. E se todos entendessem isso, eu creio que acabaria muito dos questionamentos em relação a Deus. Por que tanta maldade no mundo? Por que tanto pecado? Por que tanta injustiça? Por que tanta guerra? Por que o mundo é tão cruel? Como se Deus fosse culpado. Se todos entendessem que Deus só age a partir dos princípios que Ele estabeleceu, que Ele criou, acabaria muitos os questionamentos. Por exemplo, lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 8, a Bíblia diz assim: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Olha, chegai-vos a Deus, e Ele então se chegará a vós outros. Ou seja, se a pessoa não se achegar a Deus, Deus não vai estar nem aí com ela. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. No Salmo 34, verso 18, diz assim: perto está o Senhor, não está longe, Ele está perto. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e o espírito arrependido.
O Senhor está perto, mas daqueles que têm o coração quebrantado e o espírito arrependido. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 15, verso 2, a palavra de Deus diz assim: o Senhor está convosco enquanto vós estiverdes com Ele. Se o buscardes, o acharás, mas se o deixardes, Ele também te deixará. Então a Bíblia é muito clara. Eu creio que qualquer criança consegue entender isso. O Senhor está convosco enquanto vós estiverdes com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Mas se o deixardes, Ele vos deixará também. Então, é na medida que nós praticamos os princípios de Deus, né? Estamos aqui nos esforçando para isso, tanto eu quanto você. É na medida que nós praticamos, que nós vamos obedecendo aos princípios de Deus, e que Deus vai agindo em nossas vidas. Lembra daquele jovem rico lá de Mateus 19? Lá em Mateus 19, no verso 16 em diante, o Senhor Jesus fala que um jovem rico aproximou-se e perguntou assim para ele: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: olha, obedece os mandamentos. Ele disse: mas quais? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem respondendo para Jesus disse: mas Senhor, isso aí eu já tenho feito. E o Senhor Jesus disse: então faz o seguinte, pega os teus bens, vende tudo e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Por que Jesus disse: você terá um tesouro no céu? Porque ele tinha muitos tesouros aqui na terra. A Bíblia diz que o jovem era rico. Agora, será que Jesus quer que a gente venda todos os nossos bens e saiamos aí dando tudo para os pobres? Não. A Bíblia diz que aquele jovem foi embora triste, não se converteu, e Jesus também não correu atrás dele. Virou as costas para Jesus e foi embora triste. Por quê? Por que Jesus disse: pega teus bens e dá aos pobres? Porque o Senhor sabia, conhecia o coração dele, que ele era apegado aos bens materiais. O que estava em primeiro lugar na vida dele, no coração dele, eram os bens materiais. Então, queridos, nós não podemos negar também que de vez em quando Deus age assim livremente. Eventualmente Deus vem e age de uma maneira direta. Você sente uma ação direta, uma intervenção direta de Deus. É verdade que isso é real. Nós mesmos que hoje conhecemos a Jesus pela graça de Deus, quando damos uma recapitulada em nossa vida, a gente lembra de fatos lá atrás, acontecimentos que foram livramentos de Deus em nossas vidas, e nós nem conhecíamos, nós nem buscávamos ainda Deus, mas a gente reconhece hoje, a gente lembra: puxa, tal dia, em tal situação que eu estava vivendo, ali eu reconheço que foi um livramento de Deus, foi um agir, uma ação direta de Deus, uma manifestação de Deus na minha vida, embora eu ainda não o conhecesse, embora eu ainda não estivesse buscando a Ele. Então, de vez em quando, nós não podemos negar isso, que Deus age diretamente, Deus vem com uma intervenção poderosa e age por sua graça e por sua misericórdia. Mas isso não é regra. Na maioria das vezes, é quando nós cumprimos os princípios dele, quando nós obedecemos as ordens dele, os mandamentos dele, então é que ele vai agir em nossas vidas. Nós precisamos entender também uma coisa: Deus não criou robôs, Deus não criou máquinas que obedecem através de um comando. Deus criou seres pensantes, Deus criou seres inteligentes, dotados de capacidade, de talentos, criados à imagem dele, à semelhança dele. Por isso, então, ele estabeleceu princípios, leis, regras para serem obedecidas.
Bora lá pensar em algumas hoje, nessa manhã. Vamos pensar primeiramente em uma regra, um mandamento que é tremendo. É para quem quer ser uma pessoa bem-sucedida na vida. Quantos querem ser bem-sucedidos? Amém. Quantos querem ser abençoados? Então, a primeira regra que eu quero pensar com você é ser uma pessoa organizada. Seja organizado. Fazei tudo com decência, com ordem, com decência. O que Deus está dizendo para nós é: se você quer ser bem-sucedido na vida, se você quer ter vitórias, se você quer ter bênçãos, seja uma pessoa estruturada, seja uma pessoa equilibrada, seja uma pessoa organizada. Quando nós lemos em Êxodo, Deus chamando Moisés, a gente conhece bem a história, Deus chamou Moisés lá da sarça. Moisés relutou bastante com Deus, e Deus não abriu mão dele. Por fim ele reconheceu que não adiantava debater com Deus, e ele foi e obedeceu o que Deus tinha para ele. E Deus disse para ele assim: Moisés, eu serei contigo. Moisés, eu estarei na frente. Agora imagine 2 milhões de pessoas, entre jovens, crianças, adultos, idosos, mulheres grávidas, animais, tendo que sair para o deserto, para uma caminhada, para uma jornada longa. Se não houvesse alguma organização, imagine a bagunça que seria. Cerca de 2 milhões de pessoas. Então, em Êxodo, no livro de Êxodo, de Levítico e de Números, nós encontramos 45 capítulos falando apenas sobre organização, estrutura. 45 capítulos, Deus dando orientações, só falando sobre organizações, como estruturar. E mesmo Deus indo à frente, Deus disse que estaria na frente. Mesmo assim, são 45 capítulos em Êxodo, Levítico e Números, que fala só de organização. Que coisa tremenda! E para que depois em Números, capítulo 10, verso 13, a Bíblia diz assim: pela primeira vez então Israel sai em marcha, segundo o mandado do Senhor. Para que Israel saísse em marcha, marchassem, segundo o mandado do Senhor, houveram 45 capítulos falando de organização, como é que eles iriam fazer tudo isso. Isso porque Deus estaria na frente. E nesses 45 capítulos, o que é que nós encontramos? Princípio de direitos, deveres, prioridades, organização administrativa, princípio de autoridade. Por quê? Para mostrar que se quisessem ser bem-sucedidos na caminhada, se quisessem ter vitórias, se quisessem ser abençoados, teriam que obedecer aos princípios de Deus, os princípios estabelecidos por Deus. Como é que pode uma pessoa querer ser abençoada, ser uma pessoa vitoriosa na vida, ser próspera, se ela levar uma vida toda bagunçada? Não tem como. Não tem, é bíblico, é ordem de Deus para nós. Façam tudo com decência e ordem, com ordem e decência. Muitos querem levar uma vida de tudo embolado, tudo bagunçado, depois não são abençoados e ainda culpam o diabo. E aí, depois querem culpar o diabo, sendo que o diabo não tem culpa nenhuma. Como é que é a tua vida? Você tem uma vida bem organizada? Parabéns, você está dentro da palavra de Deus. Continue assim. Você tem uma vida mais ou menos organizada? Eu creio que a partir de hoje a sua vida vai ser muito mais organizada ainda.
E se porventura alguém tiver uma vida bagunçada, vai entender que isso não é de Deus. Amém? Não é o que Deus está ensinando aqui, é princípio da palavra de Deus. É ordem de Deus para nós, fazer tudo com decência e ordem. Lembram de 1 Coríntios 14, 33? Nosso Deus não é de confusão, mas é um Deus de paz. É um Deus de ordem, um Deus de paz. Então, seja tudo feito com decência e ordem. Se estruture. Deus está dizendo mais ou menos isso. Seja estruturado. Se organize. Nada de bagunça. É princípio de Deus. É ordem de Deus para nós. Há um ditado bem antigo que as pessoas diziam assim: pela mala se conhece o viajante. Ou seja, você chega na casa de alguém, pela casa da pessoa você conhece se a pessoa é organizada ou não. Então, esse é o desejo de Deus. O Senhor Jesus nos diz, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no verso 28, um ensinamento maravilhoso. Ele diz assim: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Olha o ensinamento de Jesus. Qual o homem que, pretendendo fazer uma construção, primeiro não se assenta, não calcula se ele vai ter condições de concluir, de terminar, não examina bem, para que, tendo lançado os alicerces, as pessoas não passem e zombem dele. Olha lá, aquele lá começou a construir e agora não consegue acabar. Olha que ensinamento maravilhoso. E evidentemente que esse princípio não vale só para a construção. Para todo, qualquer empreendimento, qualquer coisa na nossa vida, examine bem. Fala de organização. A Bíblia não erra nunca e está ensinando para nós aqui a sermos organizados, a estruturar, organizar. E note que o texto que Jesus falou, ele fala de sentar, pensar, calcular, planejar, para não virar motivo de chacota dos outros. Eu vou construir porque tenho um sonho. Só porque eu tenho um sonho? Eu vou fazer algo, vou empreender em algo porque, baseado que na minha emoção, só na minha emoção? Não. Jesus fala de sentar, pensar, calcular, planejar bem, para ver se você vai poder concluir, para não virar motivo de chacota. É a Bíblia. É Jesus que está ensinando. E, com certeza, nós vamos então, a partir de hoje, aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Diga graças a Deus. Bora lá, mais um princípio de Deus aqui, mais uma ordem. É o seguinte: não se entregue, por pior que seja a situação que você esteja enfrentando. Não se entregue nunca. Por pior que seja o momento, a situação, o problema que você esteja vivendo. Pode o pau estar quebrando, pode estar cheio de gente ruim à tua volta, gente se levantando contra você, demônios se levantando contra você. Você não vai se entregar, porque a Bíblia diz em Provérbios 24:10: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Ou seja, se você se entregar ao problema, você não terá forças para resistir ao problema. Se você se entregar, você não vai ter como enfrentar. A Bíblia diz no Salmo 50, verso 15, o seguinte: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e
tu me glorificarás. Então, no momento do problema, por pior que seja, não se entregue. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca o Senhor, dobra teu joelho, conta para Ele o problema, ora ao Senhor, apresente a causa para Ele, suplica a Ele, invoca-me. E o Senhor vai, e você verá a resposta de Deus, você terá o socorro de Deus, você terá a resposta de Deus. Lá em 1 Pedro, a Bíblia diz assim, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Há muita gente vivendo hoje, carregando fardos pesadíssimos nas costas, por não conhecer a palavra de Deus. Invoca-me na tua angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E Paulo diz ainda em Filipenses, capítulo 4, verso 6, não andeis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas, ação de graças. Às vezes nós achamos que vamos incomodar Deus com algum pedido, com alguma oração. Quer saber? É só uma dor de cabeça, eu não vou incomodar Deus não. É mais fácil eu tomar logo uma aspirina. Como se Deus ficasse incomodado. Como se Deus ficasse chateado com a gente. Não. Invoca-me, eu te responderei. Tu me glorificarás, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não andeis inquietos de coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém? Não se entregue, busque. Nós lemos agora há pouco o Salmo 116, nós oramos no Salmo 116, e é uma oração tremenda, que o salmista diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ele começa declarando o amor dele para com Deus. Eu amo o Senhor, porque Ele ouve as minhas súplicas e a minha voz. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. A Bíblia não especifica, não fala qual é o tipo de problema que o salmista estava passando, mas era uma situação tão terrível, que era como se algumas cordas saíssem da sepultura e estavam tentando levá-lo para a sepultura. Ele diz então: laços de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma, compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego. Agora ele se dirige à sua própria alma, dizendo: minha alma, volta para a tua posição de sossego. Calma, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, minha alma. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda livrou os meus pés. Andarei na presença do Senhor. Depois de receber a bênção, ele clamou, o Senhor ouviu, agora faz um acordo com Deus, um voto com Deus. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, eu acreditava, eu tinha fé, ainda que disse: estive sobremodo aflito. Estive aflito no passado, já não estou mais. Na hora da angústia, na hora da tribulação, tribulação de morte, laços de morte me cercaram. O que ele fez? Ficou chorando pelos cantos? Não, invocou o Senhor.
invocou o Senhor: Senhor, me socorre, tem misericórdia de mim. Olha para a minha situação, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso. Então, queridos, não se entregue. Dobra teu joelho lá no teu quarto, na cabeceira da tua cama, onde for, clame ao Senhor, clame o poder e a misericórdia de Deus. Ele é bom, Ele ouve, diga glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Lá em Provérbios, no capítulo 24, a gente já leu, né? Se você se mostrar fraco na hora do problema, se você se enfraquecer na hora da angústia, é porque a tua força é pequena. Glórias a Deus. Bora lá para a terceira ordem de Deus aqui para nós. Existe uma lei chamada lei da semeadura. Lei da semeadura. E essa lei, ela vale tanto para a área espiritual, material e emocional também. Esse princípio da semeadura. Jesus diz que todo o reino de Deus é baseado nesta lei. Então pensa na importância. Todo o reino de Deus é baseado nessa lei chamada semeadura, que está e opera em todas as áreas, espiritual, material, emocional também. Então Jesus diz assim, lá em Marcos capítulo 4, do verso 26 ao 29. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra, e depois dormisse e se levantasse de noite, de dia. Depois a semente germinasse, crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a hora da colheita. Note uma coisa importante aqui. O que é que o homem fez? Ele não fez nada mais do que lançar a semente. Jesus está dizendo, o reino de Deus é como um homem que lança a semente. Aí dorme, acorda, dia após dia. A semente vai germinar, ele não sabe como germinou, lógico. Você não sabe o que acontece lá debaixo da terra. O homem não pode fazer a semente germinar lá debaixo da terra, mas Deus pode. O que o homem tem que fazer, o que o homem pode fazer é lançar a semente. Ele lançou a semente, é trazer o pão para Deus então multiplicar. Queridos, aquilo que o homem tem que fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. O possível é o homem que faz. O impossível é com Deus. Mas aquilo que é possível, eu tenho que fazer. Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu ouvi desde criança um ditado, uma frase, um provérbio humano que dizia assim: faz por donde que Deus te ajudará. Não é bíblico, mas tem muita verdade nisso. Isso está dizendo o seguinte: faça a tua parte, faz o que você pode fazer, que Deus então vai fazer o impossível. Amém, queridos? Aquilo que o homem tem que fazer, Deus não faz. Se eu quero ser abençoado, quero ser próspero, quero ter uma vida feliz, eu tenho que fazer a minha parte. Agora, a questão é, que tipo de semente eu estou semeando? Uma vez que essa lei da semeadura, ela consiste nisso. Aquilo que você semear é exatamente aquilo que você vai colher. Então a questão é essa: que tipo de semente que eu estou semeando? Alguém só pode colher na mesma proporção que semeia. A colheita é proporcional. Aquele que planta uma espiga e aquele que planta 10 espigas, a colheita vai ser de acordo com aquilo que plantou. E alguém só pode colher aonde semeia também. Não posso colher em outro lugar, só vou colher onde eu semeei. Então a nossa vida hoje, queridos, é o resultado da semeadura do passado. Eu estou colhendo hoje aquilo que eu plantei no passado.
Eu vou colher amanhã aquilo que eu plantar hoje. Que tipo de semente que eu estou plantando hoje? Essa é a questão. Ouça bem o que Jesus diz em Mateus capítulo 7, verso 12. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Porque esta é a lei. É lei de Deus. É princípio de Deus. Porque esta é a lei e os profetas. Tudo que você quer que os outros façam para você, faça você para os outros. É lei. Jesus diz, termina dizendo, esta é a lei e os profetas. Diga, Senhor, me ajude a cumprir as leis, as regras, os princípios que o Senhor estabeleceu para a minha vida, em nome de Jesus. Então aquilo que eu quero que as pessoas façam para mim, eu tenho que fazer para as pessoas. Por isso Paulo diz em Gálatas, no capítulo 6, no verso 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos, se não desfalecermos. Não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher, se você não desfalecer. É isso que Paulo está dizendo. Gálatas 6, 9. A seu tempo nós colheremos. Por que ele diz, não cansemos de fazer o bem? Porque de vez em quando dá vontade a gente desanimar, a gente parar. É do ser humano. É do ser humano. De vez em quando, você, de repente, você começa a experimentar, receber tanta ingratidão pelo bem que você faz, que de vez em quando dá vontade de parar. Acho que não vou. Por exemplo, você ajuda uma pessoa. Você está ajudando uma pessoa, 10 anos ajudando, 20 anos ajudando a pessoa, e de repente, por uma coisa que você deixou de fazer para ela, ela sai falando mal de você, vai embora. Acontece. Por isso Paulo está dizendo assim, olha, gente, não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós colheremos. No tempo certo a gente vai colher. Amém? Mas, ele diz em Efésios 6, 8, o Senhor recompensará a cada um pelo bem que tiver feito. Quem vai recompensar? O Senhor vai recompensar. Não espere recompensa do homem. Não espere recompensa das pessoas, não. Senão, vem uma ingratidão, e nem todo mundo é grato. Há muita gente ingrata nesse mundo. De repente você recebe uma ingratidão tão forte, tão grande, você pode querer desanimar e parar. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não desfalecermos. E o Senhor te recompensará por todo o bem que você tiver feito. É lei da semeadura. É lei de Deus. Semeadura. Amém, queridos? Uma pessoa que vive a vida toda fazendo mal para os outros, chega no final, você acha que ela vai querer colher o quê? Vai querer colher bênção? Vai querer colher perdão? Vai querer colher misericórdia? De jeito nenhum. É lei. Misericórdia e justiça são as duas faces do Senhor Jesus. Misericórdia e justiça andam juntas. Sempre estiveram juntas, sempre devem andar juntas. O mesmo Jesus que demonstrou infinita misericórdia quando veio a esse mundo pela primeira vez, voltará a segunda vez como juiz. O mesmo Jesus que usou de infinita misericórdia na primeira vinda, voltará como um juiz para julgar toda a terra. Está escrito a palavra de Deus. O Salmo 9, no verso 8, diz assim, julgará o mundo com justiça. Em Atos 17, 31, diz assim, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Queridos, uma pessoa que exerce só justiça na vida, só justiça, só justiça, só justiça, no final ela vai querer receber bênção, perdão, misericórdia?
nunca usou de misericórdia, nunca usou de perdão com ninguém. Agora, em relação a Deus, vamos pensar um pouco em relação a Deus, o que é que eu estou semeando? Em relação a Deus, Gálatas 6:7 diz assim: tudo o que o homem semear, isso também ele colherá. Aquilo que eu semear é aquilo que eu vou colher. Gálatas 6:7. E no 8 ele diz assim: o que semeia na carne, colherá corrupção. Mas o que semeia no Espírito, colherá a vida eterna. Aleluia. Romanos 8:23 diz: o salário do pecado é a morte. Então, se a pessoa quer permanecer no pecado, é escolha dela, é decisão dela. Se quiser viver no pecado, vai viver no pecado. Só que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, se você semeia arrependimento, se você semeia misericórdia, se você semeia fé no Senhor Jesus, se você semeia confissão de pecados, qual vai ser a sua colheita? Perdão. Sua colheita vai ser misericórdia. Sua colheita vai ser libertação, transformação de vida. Sua colheita vai ser uma vida abundante. Sua colheita vai ser a sua família sendo convertida, a sua família sendo transformada pelo poder de Deus. Glória a Deus. Muitos querem receber as bênçãos de Deus, mas não querem saber dos princípios de Deus. Não querem nada com as regras de Deus. E querem levar a vida do jeito que querem. Deus deixa. Deus deixa. Lembra de 2 Crônicas 15:2? O Senhor está convosco enquanto vós estiverdes com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Mas se o deixares, Ele te deixará também. Então, se a pessoa escolher, ela quer viver deliberadamente, viver no pecado, Deus deixa, ela vai, só que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando você crê no Senhor Jesus, você faz uma aliança com o Senhor Jesus, faz um voto ao Senhor, de ser fiel ao Senhor, de servir ao Senhor, de obedecer ao Senhor. Você está semeando. Nisso você está qualquer coisa que você faz para o Senhor, você está semeando. Você vai colher no tempo certo, de acordo com aquilo que você semeou. Amém? Você está semeando perdão, misericórdia, você vai colher perdão, misericórdia, transformação de vida, conversão da família. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, a tua família. Amém? São apenas algumas regras que nós escolhemos para estar pensando nessa manhã. E você, com certeza, vai continuar semeando. Semeie em Deus. Semeie a tua vida no Senhor. Semeie com os teus bens. A Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 8, no verso 3, que Jesus tinha muitas mulheres que serviam a Jesus e abençoavam o ministério de Jesus com os seus bens. Certamente eram mulheres que tinham algum poder financeiro melhor, né? Então elas serviam o Senhor com seus bens. Tanto é que Jesus precisava ter um tesoureiro, que foi o traidor de Jesus. Então, continue servindo Jesus com a tua vida, com teus bens, com teu dízimo, com a tua oferta. Muitos dizem assim: você precisa dizimar para ter. Não, isso não está correto, essa frase. Eu dizimo, eu oferto, não é para que eu possa ter,
Eu dou porque eu tenho. Eu semeio na casa de Deus, na obra de Deus, porque eu tenho, porque o Senhor me abençoou. Amém, queridos? Então vamos estar orando um pouquinho nessa manhã, um pouco mais. Curve sua fronte. Fale com Deus naquilo que o Senhor falou com você nessa manhã, através dessa breve meditação. Quem sabe tem alguém precisando se reconciliar com alguém, precisando perdoar alguém. Coloque isso em oração nesse momento. Se tem alguém que está agindo com ingratidão contra você, ou agiu com ingratidão, você precisa liberar perdão para essa pessoa. Você esperou recompensa de pessoas e você ficou decepcionado com isso, ficou frustrado. Esteja liberando perdão nessa manhã. Quem sabe tem alguém que esteja colhendo coisas ruins e hoje o Senhor quer transformar essa situação. Então, você fazendo um voto, uma aliança, renovando a tua aliança com o Senhor nessa manhã. Se você por acaso tem recebido coisas ruins, não é por falta de uma religião. Existem milhares de religiões no mundo e a questão não é uma religião, mas é o Senhor Jesus na tua vida. Você tendo uma aliança com Ele, um compromisso com Ele, você sendo fiel a Ele. Aproveite esse momento então, coloque para o Senhor tudo aquilo que está incomodando o teu coração, tudo que está afligindo você. Libera perdão, profetize as bênçãos de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu local de trabalho. Fale com Deus. Querido Deus, querido Pai, nós oramos nessa manhã, liberando perdão para aqueles que nos ofenderam, para aqueles que agiram com ingratidão para conosco. Perdoa, Deus, se nós esperamos recompensa do homem, mas é o Senhor que recompensa a nós todo o bem que nós fazemos. Ó Deus, oramos para que sejamos humildes de mente. Ó Deus, perdoa todas as vezes que nós julgamos, que tomamos o lugar de Deus, todas as vezes que agimos como juízes. Nos perdoa, Deus, nessa manhã. Que sejamos mansos, humildes de coração, com paciência, suportando uns aos outros. Ó Deus, porque amamos uns aos outros no amor do Senhor Jesus. Querido Deus, queremos lutar sinceramente, Senhor, para guardar os Teus mandamentos. Obedecer, ó Deus, Teus princípios, os princípios que o Senhor mesmo estabeleceu, uma vez que aprendemos que o Senhor age a partir dos princípios que o Senhor estabeleceu, ó Pai. Muito obrigado, Jesus, que o Espírito Santo venha nos fortalecendo, nos guiando, nos dando entendimento. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, ó Pai, em nome de Jesus. Pela tua graça, nós, o teu povo, Senhor, seremos fortalecidos, aperfeiçoados, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Graças nós te damos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai, graças te damos por esse momento tão precioso, em que podemos, pela tua graça, pela tua misericórdia, comer da carne do Cordeiro, beber do sangue do Cordeiro. Porque o Senhor disse: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não terá parte comigo. Então, Deus, é um privilégio maravilhoso, é uma honra, é uma graça tremenda. Nós te louvamos por esse momento tão precioso, ó Deus. Muito obrigado, Jesus, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou do pão, abençoou, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti o pão, que se torna o símbolo do Teu corpo, pregado na cruz, para pagar o preço do meu pecado. Sim, Senhor, eu merecia estar naquela cruz, e o Senhor tomou o meu lugar. Por isso estou aqui, com gratidão no meu coração, por tudo que o Senhor fez. Amém. Amém. Semelhantemente, após cear, tomou também do cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue.
Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Pai, consagramos a Ti o vinho, simbolizando o sangue do Teu Filho, que foi pregado ali no madeiro, por amor a cada um de nós, Senhor. E nós somos gratos por isso, Senhor, por esse ato de amor para conosco, Senhor. Nós Te damos toda a glória, Senhor, toda a honra e todo louvor a Ti somente, ó Deus, que é o autor, que é o consumador da nossa fé. Amém. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A ordem é a seguinte: faça um exame de você mesmo. Depois de você se examinar, então você pode confessar teu pecado e tomar do pão e do cálice. Façamos isso agora. Deus me perdoa, me lava com teu sangue, perdoa todo julgamento. Oremos. Ore um pouco nesta hora. Abençoa teu cônjuge, você que está sozinho também. Lembra dos teus familiares, os que estão em casa, os que estão distantes. Oh Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Derrama, Senhor, mais e mais da Tua graça, do Teu perdão. Que eu seja, Deus, um servo fiel cada dia mais. Um semeador de perdão, de confissão de pecados, de fé no Senhor Jesus, de quebrantamento, de arrependimento. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Troque o cálice com o teu cônjuge, troca o copinho. Em memória de Jesus, vamos comer juntos do pão. Em memória de Jesus, bebamos do cálice. Glórias a Deus. Glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja o Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Pai, eu consagro a Ti cada centavo dos recursos financeiros que Teus filhos apresentaram, semearam na casa do Senhor, na obra do Senhor nesta manhã. Eu oro, Pai, e abençoo cada lar, cada família aqui representada. Eu abençoo a semana de cada um, ó Pai. Muito obrigado, Jesus, por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê shalom, a paz. Amém? Deus te abençoe. Bom domingo e boa semana, em nome de Jesus. Glória a Deus.